Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso OneCash. Aquela coisa toda que você já sabe, né? Na descrição aí vão estar um bocado de informação sobre a nossa empresa. Se você quiser contratar os nossos serviços, quiser conhecer um pouco mais sobre a One, vai estar na descrição. As nossas redes sociais vão estar na descrição também. E antes de começar esse episódio... Acho que bugou ali, Pedrinho. Não bugou, não? Enfim, continua aí. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar aqui já aquela... Siga aí nosso canal, deixe seu joinha aí também. E eu vou começar aqui passando a bola para o nosso convidado de hoje. Eram para ser dois, né? Mas um tá escondido ali atrás da câmera. E ele leva a ideia de bastidor muito a sério. Leva a ideia de bastidor muito a sério. O cara veio pra Bahia, baiano. Diz que baiano é complicado, né, velho? Ele passa uma semana fora, já pega a cultura lá, já volta falando com o sotaque de lá. E pronto, esse aqui já tá uns 3 anos que tá lá. 3 anos. 3 anos aí, pisou na Bahia e já ficou gripado. Mas vamos lá, deixar de conversa fiada aqui. Vou passar a bola pro meu parceiro aqui, Felipe. Felipe ou Pedro? Felipe, velho, Felipe. Quase ninguém me conhece por Pedro. Vou até se perguntar, talvez um primo meu me veja aqui e fale assim, Pedro? Eu soube que você tinha Pedro por conta do crachá do é. evento que colocaram lá. Pois é. Eu sei que o evento é bom quanto a Felipe Nunes. Quando coloca o nome certo. Pedro. Meu irmão, prazerzão ter você aqui comigo. Todo meu. Prazerzão poder bater esse papo contigo aqui. E aí o Vitor vai agregando ali também, vai falando de lá. A voz de Deus que diz. Mas muito bom ter você aqui, poder bater esse papo. A gente já estava conversando bastante aqui, já me deu vários insights. Então, cara, eu olho para aquela ali. Se você está vendo esse podcast, eu te recomendo a ficar até o final. Porque vai ter muito insight legal. Se você quer realmente empreender no digital, se você quer lançar o seu negócio, quer lançar um infoproduto, cara, essa oportunidade que você tem agora de aprender com um dos maiores que a gente tem aí no mercado atualmente. Vai sair umas pérolas aí. Grande Felipe, cara, me conte aí, como é que tu foi parar nessa loucura, cara, que é empreender? Vou te falar que assim, você estava comentando até, eu sigo a sua linha de raciocínio. Eu não sou empreendedor, eu não me considero empresário, eu me considero um cara criativo. Legal. Eu me considero até mais perto de um artista do que de um marqueteiro, né? Mas por uma obra do acaso ou pela facilidade de fazer marketing, eu fui para esse lado. Eu sempre quis fazer cinema, né? Meu sonho de criança. Quando eu costumo dizer que eu aprendi a ler com os gibis do Wolverine quando estava todo mundo lendo a Chapeuzinho Vermelho. Eu era moleque, aí meu pai tinha uma coleção já de 200, 300 HQs, assim. Eu passava horas e horas lendo. E aí eu cresci com o boom dos super-heróis, né? Na TV, nos filmes e tal. E no momento que eu descobri que os filmes não eram de verdade, na minha cabeça era tudo de verdade, né? Eu descobri que não era de verdade, que alguém fazia, eu pensei assim, eu vou ser esse cara que faz isso. E, cara, eu fui fazer faculdade de produção audiovisual, na FASB, na época. E... assim, a família olhava para aquilo e falava, pô, produção audiovisual, né? Quebrado. A mãe é advogada, o pai formando em direito e eu indo para produção audiovisual. E aí eu falei, não, eu vou pagar minha faculdade. E aí passou um ano ali já na faculdade, eu tive a oportunidade de entrar numa imobiliária, né? Por uma obra do acaso foi imobiliária, né? Minha história tem muito a ver com imobiliárias até. E, cara, um projeto novo, um projeto, né, era bem embrionário. E eu me sentei ali na entrevista de emprego com o dono e ele falou assim, cara, você já percebeu que quando você vai num site e vê ali um tênis, quando você vai lá para uma rede social ou para outro site, aquele mesmo tênis aparece? Eu falei, puta merda, é verdade. Minha cabeça abriu nesse momento, eu vi a Matrix do outro lado. E eu falei, cara, realmente faz sentido. Eu entrei nessa imobiliária, né? Cara, eu estudei pra cacete. Estudei muito. Eu sempre fui muito mais autodidata do que um seguidor de regras do sistema tradicional. Eu acho que isso é o que mais me deixa próximo ao empreendedor, né? Aquele cara assim que quer quebrar as regras. É o que mais me aproxima disso. E eu aprendi marketing digital sozinho, estudando. Porra, passava horas e horas e horas e horas. Tinha dias que tinha semanas, na verdade, que eu nem vinha trabalhar no escritório. E aí meu chefe sempre falava assim, cara, você não vem trabalhar. E minha vontade é de te demitir, de te mandar embora. Mas quando você vem com alguma coisa muito foda, né? E na época eu tava vendo os vídeos do Érico Rocha. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu montei aqui uma estratégia de lançamento para o imóvel X que a gente vai trabalhar. Aí ele se animou pra caralho e tal. Só que antes que a estratégia pudesse ser colocada em prática,
Era um negócio embrionário e acabou fechando. Só que naquele momento ali as vendas foram tiradas dos meus olhos e não dava para eu desver mais. E eu sabia que em Barreiras não tinha nada parecido naquela época, né? A gente tá falando de 2016, 2017. Hoje já é muito carente, imagina essa época, né? E aí, cara, um belo dia, eu e o Vitor, né, meu sócio voz de Deus, a gente já pensava em empreender, a gente desde muito moleque, assim, a gente já pensava em alguns projetos, desde o ensino médio, conheço ele desde que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos de idade. E aí, desde então, a gente foi meio que uma dupla dinâmica aí. Vocês dois são de São Desidério? São Desidério. E, cara, é engraçado até, a gente se conheceu num jogo de basquete, meu pai tava jogando no mesmo time que o primo dele. E aí eu tava lá assistindo o jogo e ele chegou pra mim e falou assim, cara, você torce pro Vasco? Aí eu falei, sim, eu torço pro Vasco. Aí ele falou assim, então a gente é amigo. Naquele dia, foi a única vez que o Vasco me trouxe alguma coisa assim de felicidade, né? Que o resto é só sofrimento, essa porra. Compartilho do mesmo sentimento de vocês. E aí, cara, nessa época eu tava na faculdade. Só um adendo aqui, pior que o Vasco é só o Santista que tem esse cara. Todos sofredores aqui. A gente tava na faculdade nessa época, ele fazia contabilidade ou produção audiovisual, tinha recém saído dessa imobiliária. E aí um professor, o Gustavo, né, que é o Gustavo da OPA, da agência OPA, ele estava dando uma aula que era sobre marketing digital. Ia dar uma aula sobre marketing digital. E aí, por uma obra do acaso, a galera lá da sala descobriu que eu estava estudando sobre, que eu trabalhava com isso. E eles me chamaram, né, no canto da sala antes da aula começar e falaram assim, cara, como é que é isso aí? Mano, eu peguei uma caneta assim, eu comecei a desenhar. Ó, funciona assim, 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 assim. E o Gustavo já estava sentado, esperando a aula começar. Aí ele levantou e aí começou a aglomerar, assim, todo mundo ao meu redor. E eu, desenhando, por quê? Fórmula de lançamentos, caralho, que eu tinha a estratégia do iceberg para fazer conteúdo, não sei o quê. E a galera fissurada. E aí quando eu fui ver, o Gustavo estava do meu lado, perguntando alguma coisa ali, eu explicando para ele e tal. E acabou que eu toquei a aula ali indiretamente, né? Aí no final da aula, ele chegou pra mim naquele jeitão dele. Fala, irmão, não sei o que, né? Eu tô com um projeto aí, você que falou que tava empreendendo com a agência. Eu falei, sim, foi isso mesmo, tem um brother meu e tal. Ele falou, cara, eu tô com um empreendimento pra lançar um prédio junto com uma imobiliária. Você não quer fazer essa parte digital pra gente, não? Mas esse dia eu nem dormi. Esse dia eu lembro de ter falado pro Vitor, assim, a gente foi no escolar, né, pra São Desidério, tipo assim, a pupila dilatada, cacete, porra, é isso, chegamos. E, cara, nesse momento aí, a gente fez uma reunião na OPA, a gente conheceu o Ronilson, e o Ronilson conectou a gente com 90% dos clientes que a gente teve na vida. Tudo mudou a partir daí. Foi nesse momento, esse foi o grande plot twist, assim, se minha vida fosse um filme, essa seria a primeira etapa. Basicamente isso, assim, aí o resto é história, né? Que show, mano. E, cara, qual foi a sua... Tu até mencionou o Érico Rocha, né? Nesse primeiro momento ali, realmente foi o Érico o principal mentor que você teve? Cara, foi o Érico. Eu aprendi copy primeiro, né? Eu sempre gostei de cinema, logo eu sempre gostei de roteiro. Eu sempre escrevi bem, ou pelo menos eu acho isso. Sei lá, meu primeiro livro, né? Sei lá, 30 páginas, eu escrevi quando eu tinha uns 8 anos, 10 anos. Então eu sempre gostei muito, né? Teve uma vez um trabalho na escola, sei lá, ensino fundamental. Aí a professora de redação pediu, tragam, né, um texto. Aí eu cheguei e tava todo mundo assim com um papelzinho, né? Papel assim, a galera escrevendo. Mano, eu cheguei lá com um livro encadernado assim, capa dura, tá ligado? E todo mundo puto comigo. E eu sempre gostei de escrever, fui pro roteiro. Cara, estudei muito roteiro, muito. E eu vi que copy era parecido com roteiro, assim, na prática a redação publicitária, na verdade, é bem parecida. E aí eu comecei com o Érico, depois eu aprendi um pouco com o André Cia, muito das antigas. O primeiro curso online que eu comprei foi nem curso, era um e-book do André Cia. Depois, cara, já passei até pelo Ryan. E aí eu encontrei o Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho. É Deep Web aí. Cara, o Ryan é o sociólogo do marketing digital. Aí, cara, quando eu encontrei o Ícaro, eu já tava com uma base mais publicitária, eu já tinha conhecido o Gustavo, né? O Gustavo me mostrou esse mundo mais publicitário, fora do marketing digital. Dentro da produção audiovisual, a gente estudava muito a publicidade também, direção de arte e tal, uma parada que eu sempre gostei. E o Ícaro, ele tinha muito essa veia publicitária, muito mais publicitária do que marqueteira digital. E eu sempre achei tudo muito bosta, assim, no marketing digital. Tudo muito mal feito, tudo muito feio, assim, um negócio meio...
sabe? E era aquela coisa normal. Precisa ser desse jeito pra dar certo. E eu sempre pensava, velho, não precisa. Aquela ideia americana, né? As páginas americanas lá que tu fica com medo de clicar que é vírus. Exatamente. Aquele padrão que alguém fez, deu certo e todo mundo replicou porque o nego tem medo de ser criativo. É isso. E aí o Ícaro, ele trazia uma ideia diferente. De que ele nem se autoproclamava copyright na época, era redator publicitário, 2018, 2019. E aí eu falei, cara, é isso. Eu acredito muito mais nisso aqui. E aí eu comecei a estudar lá no Novo Mercado, comecei a ver umas aulas que eram mais aprofundadas, né? Enquanto, sei lá, o Érico, a galera falava mais sobre gatilho mental, o Ícaro estava falando sobre big picture e sobre as emoções do ser humano e o que faz a pessoa se motivar ao momento de compra, emocionalmente falando, fazendo análise de campanhas políticas. Aí foi para um lado mais aprofundado, foi para um lado até um pouco mais intelectualizado da coisa. Aí foi aí que eu curti. Foi ali que eu me encontrei, eu falei, cara, assim, não é o cinema, mas é o irmão pobre. Esse irmão pobre dá para eu começar aqui, até porque eu comecei para pagar as contas, né? Então, era o jeito que dava para eu começar. E aí foi para essa linha. O Ícaro foi meu maior mentor, acho que é até hoje. É óbvio que eu construí uma base ali, né? Dali para frente eu fui caminhando, mas eu acho que grande parte do que eu aprendi, em grande maioria, foi com ele. Pô, show de bola. E, cara, sei que hoje vocês têm uma outra estrutura, hoje vocês realmente, a empresa de vocês cresceu muito, né? Mas não foi sempre assim, né? Não. Conta aí como é que foi. Como é que foi o começo aí, comendo pão com salsicha? Pão com mortadela, não tinha dinheiro pra salsicha. Cara, a gente morava lá em São Desidério, né? Então a gente vinha pra cá todo dia, pra Barreiras. A gente não tinha dinheiro pra pegar um ônibus. E o ônibus, sei lá, R$5, R$4, R$3. E a gente vinha descolar, né? A gente fingia que a gente tava indo estudar, sei lá, acho que o motorista não caiu nessa, mas... Ajudava, né? Ajudava. E a gente, cara, não tinha dinheiro pra comprar o que comer mesmo, assim, sabe? A gente trabalhou uma época na OPA e eles nunca souberam disso. Nunca falei isso com o Gustavo. A gente chegava lá, 6 horas da manhã, porque era o único horário do escolar. A gente descia, às vezes a gente até abria a OPA, o Gustavo deixava a chave comigo, às vezes esquecia a chave em casa, era uma merda. Mas a gente ia lá, abria a OPA, começava a trabalhar, dava meio-dia, ia todo mundo almoçar. Galera, bora almoçar não sei aonde e tal. E aí eu e o Vitor, a gente ficava, não, a gente vai ali, né, ali. Aí ali aonde? A gente saía da OPA, dava a volta assim no quarteirão, e tinha um barzinho que ficava fechado, só que tinha uma área assim no bar, você tava no chão e ficava esperando o tempo passar. A OPA ainda era ali na... Era, onde era pequenininho ali. E, cara, quando era dias bons, a gente tinha tipo R$1 ou R$2 que a gente comprava aquelas bolachas, assim, biscoito waffle. E aí, assim, a sorte quando achava um mercado assim que era R$1, né? A gente, ali era o almoço do dia. Quando era um tempo bom. Quando era um tempo muito bom, cara, estouramos aqui. Era quando a gente tinha uns R$3, R$4. A gente ia no mercado lá acho que era no Marabá, lá na casa do caralho, longe pra porra. E aí a gente comprava pão e comprava mortadela. Aí era a época das vacas gordas, assim. E aí, cara, a gente almoçava, a galera voltava pra OPA e a gente ia. E aí, onde é que vocês foram almoçar, não sei o quê? E a gente fala, não, porra, já foi, tá de boa. Nem foi com a gente. Não, é que a gente tinha marcado um compromisso. A galera nem sonhava o que acontecia. Isso foi várias vezes, pô. A gente parou de trabalhar na OPA lá. Assim, a galera é muito brother nossa desde sempre, né? Não foi por nenhum problema que a gente parou. Foi mais por visão mesmo do que a gente queria. E a gente começou a trabalhar mais ali na Oeste, junto com o Ronilson. A mesma coisa. O Ronilson nunca imaginou que a gente passava, não imaginava que a gente passava por isso, né? Hoje ele sabe por que a gente conta. Mas, porra, a gente saía da Oeste, a gente dava a volta, ia na padaria que fica ali. Isso vocês já estavam morando aqui em Barreiras ou não, indo e voltando? Indo e voltando. Cara, quando a gente veio morar aqui em Barreiras, foi depois que a gente fez o nosso primeiro lançamento. Isso já foi em 2019. O primeiro lançamento que a gente começou a trabalhar com o João Mena, né? A gente prestava serviço junto com ele. E ele foi apresentado a gente pelo próprio Ronilson. O Ronilson, ele tinha uma embaixada geração de valor. Toda cidade tinha isso. Aí o Rony, ele era o líder de uma. E aí todos os empreendedores iam pra lá pra trocar uma ideia, os empreendedores amigos dele. E o João Mena era um desses caras. A gente conheceu ele lá. E aí, cara, teve um dia que eu falei assim, puto, mano, sei lá, o que é que eu posso fazer pra dar uma guinada melhor, porque o negócio tá foda. Aí eu mandei mensagem pro João, falei, cara, eu preciso fazer umas fotos novas, preciso mexer no meu posicionamento, preciso dar uma melhorada, você consegue me ajudar? Aí ele falou assim, você precisa de fotos? Eu preciso de copy. Acho que, sei lá, deve ter essa mensagem até hoje. Aí marcamos uma reunião, eu vim aqui em Barreiras no outro dia, a gente conversou,
E aí, cara, começou uma parceria ali. A gente começou a prestar serviço junto. E um ano prestando serviço, mais ou menos ali, a gente viu que não ia muito pra frente. E aí eu lembro que eu cheguei nele e falei assim, cara, a gente já tentou do seu jeito e não foi. Vamos tentar do nosso, vamos lançar um curso e tal. A gente já vinha dessa pegada de infoproduto, a gente já tinha essa vontade. Ele falou assim, cara, aquele jeitão gaúcho, né? Eu não sei o que eu vou ensinar. Aí eu falei assim, bicho, imagina que você tá falando pro João de 5 anos atrás. Você teria o que ensinar pra ele? Aí ele, Aí foi uma virada de chave assim na cabeça dele. No outro dia a gente marcou a data do lançamento. Foi final do ano, no dia do jogo do Liverpool contra o Flamengo. E aí, cara, a gente fez a live lá. Antes a gente fez um desafio de 14 dias. Nem terminamos o desafio. Aí teve a live depois, aleatório, assim. E a gente fez a live com convidado. 14 pessoas na live. A gente fez o pitch. O estádio lotado. A gente fez o pitch, foda-se, assim. Bem foda-se. A gente chama isso, inclusive, de lançamento foda-se. Tudo errado. Foi tudo errado. Mas era o que tinha que ser, tá ligado? A gente fez. E, cara, muito faca na caveira mesmo, assim. Tipo, não tinha o que comer. Ele também passava dificuldade pra cacete aqui. E era assim, mano, tamo junto, vamos pra cima. E aí a gente conseguiu fazer uma grana. Uma grana muito pouca, assim, mas pra gente naquela época, assim, eu e o Vitor, a gente tirou R$2.500, que era puta merda, a gente nunca tirou isso na nossa vida, né? E ele também tirou uma grana, ele viu que era real, ele viu que existia aquilo que a gente vivia falando pra ele, né? E aí a primeira coisa que a gente decidiu foi, a gente vai pra Barreiras no ano que vem. Isso era dezembro, e aí, por uma obra da casa, a gente conversou e falou assim, cara, dia 21 de janeiro, a gente tá saindo. Aí o Vitor chegou em mim e falou, tô falando com meu pai, dia 21 de janeiro, eu tô saindo, se eu não sair, sei lá, ele vai me colocar pra fora. Eu falei, cara, você falou, fez isso mesmo? Ele falou, falei com ele e tal. Eu falei, peraí. Aí fui no meu pai e falei, pai, se até o dia 21 de janeiro eu não sair dessa casa, eu quero que você me coloque pra fora. Aí eu cheguei no Vitor de novo, pronto, tá feito. Aí, cara, a gente foi. Dia 21 de janeiro a gente tava aqui em Barreiras. Dia 22 a gente começou ali mano, o apartamento, velho. Era um negócio assim que era absurdo. Tinha um demônio no apartamento. Sem sacanagem, tinha um demônio no apartamento. E, tipo assim, coisa de a luz piscar o tempo todo, um negócio muito louco. Coisa de, sei lá, a gente pega uma garrafa de água, coloca a garrafa na geladeira, fecha a geladeira, sai. Aí quando vira, tá a garrafa em cima da pia, assim, era nesse sentido. A pia que lavava... Não era ninguém com TDAH lá, não. Cara, então, não sei. A gente falava que era um demônio chamado Lucicréia, a gente deu até um apelido pra ela. A gente falava que ela ia ser demitida porque era impossível assustar a gente não ia embora dali, independente do que ela fizesse. E ela fez muita coisa. Mas a gente se manteve firme ali. E, cara, era um lugar muito fodido, muito zoado, muito zoado. Mas pra gente era necessário, né? A gente foi, tinha ali, cara, um colchão antigo que a gente usava de travesseiro. O Vitor deitava de um lado, assim, eu deitava do outro. Usava o colchão de travesseiro e a gente ficava deitado no chão, né? A gente colocava um tapete pra deitar, um negócio assim. Aí tinha uma geladeira que foi presente, um fogão de 6 bocas que só 2 prestavam, que foi presente também. E vontade, velho, muita vontade. Ali o que a gente mais tinha, a gente sempre teve muita ambição. E o cenário sempre foi contrário ao que a gente queria. Mas, cara, nada supera alguém que tem vontade de verdade. Sim. Alguém que tomou uma decisão e está disciplinado a fazer, independente do que aconteça. Eu lembro que na primeira noite que a gente passou no apartamento, eu falei assim pro Vitor, falei, velho, eu tô disposto a passar fome. Tô disposto a, tipo assim, a não dormir, a passar fome, a passar um ano assim, cara, numa vida de merda, pra fazer essa parada dar certo. Ele falou, cara, eu também tô. É isso. Naquele momento eu sabia que ia dar certo. Porque não tem como. Assim, não tem como... se a gente não parasse, se a gente não desistisse, ninguém... É impossível parar a gente, entendeu? Isso só depende de você, né? Exato. E era foda. Mas também, assim, como eram nós dois, era muito, muito leve também, era muito de boa. Óbvio que houveram, assim, aqueles momentos bem bad, assim, a gente comprava uma carteira de cigarro, ficava na janela fumando, assim, puta merda, mano, quando é que essa porra vai dar certo? Mas nunca foi um desânimo, assim, já vou desistir. Nunca aconteceu. Salvo uma vez, assim, que a gente morava em São Desidério ainda, e a gente tava saindo do estúdio do João, a gente tinha atendido algum cliente, a gente estava indo para São Desidério, o escolar já tinha passado, né, que era a nossa carona, e aí passou o ônibus, né, e a gente, mano, sem nenhum puto no bolso, assim, a gente tá zerado de dinheiro. E aí o Vitor falou assim, aí agora? Eu falei, vamos tentar falar com o motorista, bicho. Aí a gente... é louco porque eu lembro muito bem de subir a escadinha, assim, aquele frio na barriga, eu ainda muito moleque. Aí eu falei assim pro motorista, falei, motor, tem como eu te pagar lá
lá em São Desidério, tô sem dinheiro aqui agora e tal. E tava cheio, lotado, eu nunca vi um ônibus tão lotado na minha vida, assim, foi o cenário perfeito. E aí o motorista olhou pra gente e balançou a cabeça assim, não, lá eu te pago. Aí ele fez assim com a mão, né, fez o movimento assim de dinheiro, porra, cadê o dinheiro pra pagar? Mano, naquele momento ali foi foda. E aí apareceu uma amiga nossa que pegava escolar com a gente. Por uma obra do acaso, ela tinha pedido escolar esse dia também. Ela foi e pagou nossa passagem. E eu lembro que a gente sentou assim no banco do ônibus, né? E, pô, muita gente que a gente conhecia, muita gente que sabia que a gente tava tentando uma coisa nova, que a gente tava tentando empreender. E, cara, a sensação que dava assim é que, mano, puta merda, o que a gente tá fazendo na nossa vida? Mas aí o dia passou e passou esse pensamento também. Aí a gente falou, a gente vai virar essa porra, é isso aí. Quem não acreditar que se foda, se esfregar na cara de todo mundo. Aí o pensamento sempre foi assim, sempre. Show, velho. E depois desse perrengue todo aí, qual foi o ponto de virada que vocês tiveram? Só um minutinho aí, Pedrinho. Só olha aquela porta ali. Hã? Só que tem um barulho ali. Aproveitar e botar uma bola. Como é que é podcast, a gente para, filho. Qual foi o ponto de virada, assim, que você fala, pô, agora parece que vai mesmo. Cara, a gente fez o primeiro lançamento, 2019, né? E deu um resultado ok. A gente viu que era uma realidade, né? Que existia aquela porra ali que era real. E a gente fez um segundo lançamento, aí eu já não vou lembrar a data, que ele deu 20 mil reais. E a gente falou, puta merda, 20 mil reais. A gente tinha investido tipo 2 mil, voltou 20. E a gente chegava assim, nego que era investidor, né? Que gostava de investir e tal. A gente falava assim, qual é o investimento que você coloca 2 mil reais e te volta 20? Pô, 20 mil reais não era nem dinheiro, tá ligado? E nesse momento a gente começou a acreditar mais. A gente começou a atender muito cliente aqui em Barreiras, Luiz Eduardo. E aí, em algum momento, o João chegou pra gente e falou assim, cara, eu tô indo pra Florianópolis, não lembro qual foi o motivo. E aí ele tava rompendo a sociedade, porque ele ia lançar com a galera lá de Floripa. E foi meio foda na época, assim, a gente muito moleque. Eu lembro do Vitor tendo acabado de imprimir o contrato, pela primeira vez na vida a gente ia ter um contrato assinado, não rolou. Aí ele foi pra Floripa, a gente ficou aqui, e a gente começou a atender cliente pra caralho e tal, tava dando certo, a gente tava planejando os lançamentos internos nossos. Só aquela coisa, né, de negócio local, assim, bem dificultoso para ter um mínimo de resultado. Aí em 2021, velho, o João manda mensagem de novo, ele me mandou mensagem com um print, dizendo que o Ítalo Marcílio tinha seguido ele. Ele falou assim, cara, olha que foda, puta foda, massa demais, mano, não sei o que. Falei com o Vitor, falei, cara, o Ítalo seguiu o João Mena, pá, porra, todo mundo assim, eufórico. Ele falou assim, cara, não tem ninguém aqui que, tipo assim, ficou feliz com isso. Não tem ninguém aqui que entende o que é isso, né? Que o Ítalo era um puta referência pra gente, sempre foi. E ele falou assim, vocês não querem vir aqui me lançar, não? Ele tava em Floripa na época. E aí eu falei pro Vitor, e ele falou assim, velho, porra, eu lembro até hoje, assim, ele tava sentado assim na cama dele, eu sentado no chão, a gente morava junto ainda, nosso outro sócio já tinha ido pro apartamento também. E aí eu sentado no chão, assim, eu falei, velho, isso aqui que a gente tá fazendo agora vai demorar muito pra tracionar, bicho. Foda-se, bora. A gente acabou de comprar um escritório, tá ligado? Pegado empréstimo, comprado o escritório, nem tinha comprado tudo. E aí eu falei, o Vitor falou assim, se a gente pegasse o dinheiro do empréstimo e pagasse a viagem. Eu falei, mano, é disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. Aí a gente foi pra Floripa, conheci a cidade ali que, cara, eu cheguei na cidade e falei, mano, é isso que eu quero. E a gente fez um lançamento, deu errado. Mano, a gente voltou devendo. A gente voltou, porra, se a gente já não tinha dinheiro, a gente voltou pior. Voltamos de busão. 3 dias de Florianópolis até Barreiras. 3 dias pra repensar a vida toda. Mas, cara, quando a gente chegou aqui em Barreiras, é como se, tipo assim, cara, não tem mais como ficar aqui, entendeu? Depois do que a gente viu que era a realidade lá, não tinha como mais ficar aqui. Minha mãe sempre me dizia que a cidade era pequena demais pra mim e pro Vitor. E era real, eu sabia disso. Eu cresci em São Desidério e em Barreiras sabendo que eu ia sair daqui em algum momento. Isso era claro pra mim, sempre foi muito óbvio. E a gente foi voltando de Floripa, a gente falou, cara, a gente precisa trazer algum planejamento, algum objetivo. A gente firmou ali a parceria com o João de novo, né? A gente precisa trazer algum objetivo ali, alguma coisa pra gente fazer grana e sair daqui.
Né? Que uma das coisas que tinha pegado pra gente foi o quê? Porra, o João saiu, a gente não consegue fazer de novo. Eu acho que o foda era ele. E aí ele mandou mensagem falando pra gente lançar de novo, falou assim, cara, a galera aqui não faz o trabalho que vocês fazem. O trabalho que vocês faziam lá não tem ninguém que faz. Eu lembro de várias vezes da gente rodando de carro, a gente rodou muito, a gente saiu de Floripa, a gente foi pro sul ali, rodamos bastante. E entre essas viagens, ele ter falado assim, cara, se você fala o que você tá me falando agora do Mastermind que eu tava, a galera ia enlouquecer. Tinha um copywriter lá falando sobre Big Idea, coisa nada a ver com nada a ver. E a gente chegou assim, eu sempre fui muito autoconfiante, né? Mas a gente chegou assim, aqui em Barreiras, com essa confiança, sabendo que Barreiras não era mais o lugar que a gente queria ficar, entendendo que a gente conseguia fazer um projeto, mesmo que aquele tivesse dado errado, que a gente conseguia fazer um projeto que ia tirar a gente daqui. Foi dito e feito. Ele fez uma sequência, viralizou, e aí de um dia para o outro eu montei uma campanha, que foi da Masterclass, que foi um produto que gerou pra gente mais de, sei lá, 5 milhões de reais, provavelmente. E a gente montou ali o primeiro lançamento, a gente fez, foi a primeira vez que a gente fez uns 60 mil reais. E a gente falou, puta merda. E ele falou, cara, tô indo pra Porto Alegre, ele tinha acabado de começar a namorar com a Gabi, que é a esposa dele hoje. Aí ele falou, cara, tô indo pra Porto Alegre, vamos pra lá, velho. A gente falou, velho, bora, foda-se. Vendemos tudo que tinha que vender, ou melhor, não vendemos, tá até hoje lá, ou seja, a gente saiu, seria um puto no bolso de novo, só com a esperança de que as coisas seriam melhores. E foram. A gente chegou lá, a gente continuou lançando. 2021, né, ou seja, no mesmo ano, no final, a gente fez nosso primeiro 6 em 7, e aí virou costume fazer 6 em 7. A gente, tá lançando, sei lá, de 2 em 2 meses, né, a gente fazia um lançamento, a gente fazia uma campanha, depois a gente engatou um perpétuo, começou a dar certo, nosso perpétuo gerava 100 mil reais por mês. E, cara, a gente começou a empilhar resultado. Essa que foi a parada. A gente começou a empilhar resultado e aí a coisa deslanchou. A gente saiu ali de eu, o Vitor e o João Vitor, que são os 3 sócios da Flow, e o André, que é meu braço direito, né, e o Jackson, que trabalha com a gente até hoje. Então a gente saiu de 5 pessoas para um time de 20, 25 pessoas, né, em pouco mais de 2 anos. Foi aí que tudo mudou. Foi com um lançamento, numa campanha feita de um dia para noite, que foi consequência, na verdade, da crença de que nada ia parar a gente naquele momento, e a gente tinha certeza disso. Foi nesse momento em específico. Deu a virada e foi embora. O João foi o principal case de vocês? Ou é o principal case de vocês? Ou... Ele é pela proporção que ele tomou e pra gente ter começado do zero. Assim, a gente começou do zero mesmo, assim. Nós 3 é coisa de tipo assim, cara... Cortaram a energia aqui em casa, vem dormir na minha. Era nesse nível, assim. E ele já era um cara puto conhecido aqui na região, né? Sim. Mas, cara, prestar serviço, se você não tiver uma lógica muito boa e processos muito bem definidos e um lugar que te acolha de fato e que valorize o seu trabalho, é muito difícil, cara. É muito difícil. Ele sempre foi um puta artista. Assim. Eu fiz as fotos do meu EP foram com ele, pô. É. Eu tive minha carreira de cantor também. E aí, fiz umas fotos com ele lá. Eu me lembro que eu paguei foram, se não me engano, 9 fotos. Eu paguei R$900 no ensaio. Pois é. R$900 no ensaio. Quando a gente começou a trabalhar com ele, a gente fazia junto um trabalho de marca pessoal. E a gente cobrava tipo 14 mil reais. E já era uma coisa assim absurda. Foi o Projeto Persona que ele Projeto Persona. Isso mesmo. E sim, sobre o case. A gente começou muito do zero, né? A gente começou junto, a gente era sócio. Ele não era nosso cliente, a gente era sócio. A gente começou, junto mesmo, aquele negócio de... Ele sempre esteve alguns passos à frente pelo tempo de estrada que ele já tinha. Então, ele foi um dos nossos mentores também. Né? O Gustavo foi o nosso primeiro mentor, depois o Rony, depois o João. E eu sempre considerei ele um puta artista. Assim. O cara é um artista muito bom. E eu tinha a boa relação que eu tinha com ele era por causa disso. Né, dessa visão profissional que eu tinha dele como autoridade no que ele fazia. Mas ele não conseguia deslanchar e eu via que a própria cidade segurava ele nesse sentido. Não era normal você pagar 10 mil reais numa sessão de fotos para você ter retrato. Isso não existia aqui em Barreiras. Isso não existia, inclusive, em boa parte do Brasil. Ele que trouxe isso. Então, assim, a gente saiu do zero para tornar ele ali, tornar o negócio que a gente criou junto um negócio de múltiplos 7 dígitos. Então, é o nosso principal case por isso. A gente já tem mais resultado, a gente fez mais coisa, a gente montou muita campanha. Mas a trajetória, ela conta muito, sabe? A trajetória, ela, cara, foi muito discrepante. Em 2 anos, a gente ter feito tudo que a gente fez e ter saído de onde a gente saiu pra gente atingir o resultado que a gente atingiu. É uma loucura. Show, mano. E dentro dessa
Cara, hoje dentro de toda essa jornada, assim, sei que vocês faturaram bastante. Eu sou o cara que não gosto muito e conhecendo vocês também, eu percebo que vocês não gostam muito de tocar em números, né? Porque eu acredito que isso não mostra nenhum Exato. um texto do que realmente foi todo o projeto, todo o trabalho. Mas para a galera hoje que está começando, eu vejo que o pessoal se atenta muito para números, né? Sim. O pessoal quer realmente ver faturamento, quer ver as notificações subindo ali. E eu não, pelo menos eu não enxergo dessa forma, né? Quem está começando hoje, o que você recomenda? Cara, velho, não foca nisso, faz isso que vai dar certo. Ou se você estivesse iniciando hoje, por onde você iria? Cara, eu vou te dar uma resposta um pouco mais longa, depois eu vou para uma resposta mais curta. Vou embasar ela primeiro. Primeira coisa que eu me aconselharia, ou que eu aconselharia qualquer pessoa, é um exercício que eu faço direto com o meu próprio time. Eu falaria para você parar um minuto, pensar e se imaginar no dia da sua morte. Esse é o exercício necrológico do professor Olavo. É uma coisa que, cara, eu acho que é muito necessário de fazer. Porque a gente não para pensar no que a gente quer, a gente para fazer. Né? A escola não ensina a gente a refletir. A escola não ensina a gente a ser criativo. Ensina a gente a cumprir um padrão, onde fora desse padrão você tira 0. Dentro desse padrão você tira 10. Então a gente não cresce com um raciocínio assim, de entender, cara, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você vai fazer isso aqui porque isso aqui é o certo. Sim. É isso que a gente aprende. E eu, por uma obra do acaso ou vontade de Deus, eu gosto de pensar que é a segunda opção, eu nasci com uma certa rebeldia. Foi essa rebeldia que me trouxe até aqui. Mas, cara, eu pararia para pensar um pouco na minha velhice. Lá quando, no leito de morte mesmo, assim. Imaginar como seria minha casa, imaginar quem estaria ao redor ali do meu caixão e, principalmente, o que essas pessoas elas estariam falando de mim. Sei lá, minhas filhas, hoje eu tenho 2, elas estariam falando que eu fui um bom pai. Meus amigos, eles estariam falando que eu fui um bom amigo. Meus colegas de profissão estariam falando que eu fui um puta profissional. Quando eu fiz esse exercício, eu soube que eu queria ser o melhor no que eu faria, independente do que fosse. Só que eu sabia que como habilidade, eu era um cara criativo, que tem um senso estético legal e sabia escrever. E eu uni essas habilidades, né? Essa habilidade mesmo, eu sabia o que eu era bom, unia algo que eu gostava e algo que dava dinheiro. Essas 3 coisas. Só que sabendo para onde isso iria me levar. Eu nunca fui um cara que fez algo só por dinheiro, ou só porque gosta, ou só porque é bom. Sempre tentando achar um meio termo entre essas 3 coisas. Porque a real é que o dinheiro tá aí. O dinheiro tá em algo que, quando você faz, você é insubstituível. E hoje eu tenho certeza, velho. Fazer como eu faço, cara, é difícil. Eu sei que é um pouco pendente falar isso assim, mas é igual eu falei, Deus me deu um pouco de rebeldia e eu abraço ela sem medo. Essa é a resposta longa. A resposta curta seria, presta serviço. Eu não acredito que você deveria entrar no digital querendo vender curso. Não acredito. Muita gente pode achar isso. Mas foda-se. Eu acho que você deveria achar alguma coisa que você é bom. PLR não, afiliado. Cara, uma vez me perguntaram isso assim. Cara, como é que eu começo? Eu falei, velho, o que você faz de bom? Vê esse vídeo aqui, mandei um vídeo lá do Novo Mercado. Vê todas as profissões que tem. Vê uma que você se interessa, aprofunda e presta serviço. Ah, não, porque eu queria vender dropshipping. Eu falei, então não é pra mim que você tinha que perguntar, não. Não existe, cara. Você não quer trabalhar, não. Exato. O cara não quer trabalhar. Ele quer o dinheiro. Só que, por isso que pra mim o necrológico é importante. Eu não quero o dinheiro, eu quero o legado. E não um legado como essa galera meio coach fala assim, meu Deus, é isso aí, o legado que eu vou deixar no mundo. É muito mais uma questão de que minha vida valeu de quê? Sabe? Pô, isso aqui é passageiro, a gente vai morrer em algum momento. Minha vida valeu de quê no final das contas? O que é que eu deixei pros meus? Não de dinheiro, mas de ensinamento. Como é que eles vão lembrar de mim? Quais são as palavras que eu falei que eles vão se lembrar quando eu não estiver mais aqui? E alguém vai se lembrar de mim? Se não, o que eu tô fazendo aqui? Tô ganhando dinheiro? Pra quê? Não vale a pena. Sim. Cara, show. Isso, assim, essa é uma pergunta que ela é bem difícil de... É difícil, não é, né, de responder, mas eu percebo que muita gente não tem essa resposta. Inclusive é uma pergunta que eu sempre faço para um cliente, né? Primeiro, 2 na verdade. O que é sucesso para você?
E o que você... qual o objetivo qual objetivo você poderia alcançar daqui 6 meses para você realmente falar que a gente fez um bom trabalho, né? A gente percebe que... Estou falando de 6 meses, pô. Sim. Eles não sabem responder. Veja lá daqui pro final da vida. Exatamente. Então, assim, realmente a gente tem uma dificuldade muito grande em categorizar o que é sucesso pra gente, o que a gente realmente quer, quais são os objetivos e lá no fim da vida o que a gente quer deixar de legado, né? E aí eu partilho muito dessa ideia, né? Não é, de legado não é aquela... Pô, não é sei lá... uma coisa que vai transformar completamente a humanidade, aquela coisa estratosférica. Não, é algo realmente... Pô, suas filhas, o que elas vão pensar? Mas eu penso em transformar completamente a humanidade. Isso faz parte dos meus planos também. Não, isso também, mas isso é algo bem individual. Sim, e eu sim. também. Pô, eu tenho meus objetivos também que partem dentro dessa linha aí, bem audaciosos, mas assim, realmente as pessoas não têm. Sim, velho. E principalmente trazendo pra galera mais jovem, porque tu começou hoje, tu tá com que idade? 28? Tô com 25. 25? Pô, achei que tu era mais velho. Ah, todo mundo fala isso. O marketing digital te envelhece. Tu até com cabelo branco, pô, é foda. Mas deixa mais bonito, velho. Porque Não, é o dinheiro, não o marketing digital, não, pô. Meu amigo, tu postou uma foto esses dias dando uma palestra lá no Rony. Ah, rapaz, o bicho era judiado. Mano, como é que eu não tenho uma gratidão do mundo todo pelo Rony Wilson? Mas dentro dessa linha de realmente, das pessoas que estão começando hoje no mercado digital, a gente fala muito a gente até falou aqui, né, de PLR, de dropshipping, de afiliados, de mercados que na verdade são modelos de venda e não modelos de negócio, e a gente acaba confundindo muito isso aí. Mas como prestador de serviço hoje, assim, tem uma... Não sei se vai muito de uma indicação ou vai realmente de uma aptidão. O que você enxerga hoje? Pra galera escolher o que faz? Pra galera escolher o que faz. Cara, 3 coisas. Eu tenho uma mentoria, que eu nem gosto muito de vender ela, assim, mas o resultado dela foi legal, que é um programa de aceleração para negócios criativos. E eu atendi uma social media, né? A primeira coisa que eu falei para ela é a seguinte, ó, você tem que parar de ser social media. Social media, ele é o ornitorrinco do marketing digital. Você olha para aquilo, é estranho, ele é feio, ele parece um monte de coisa, mas ele não é nada. Então a gente vai transformar isso aqui em um negócio de fato. E a primeira coisa que você vai fazer é uma adaptação que eu fiz do Ikigai, né, que é outra ferramenta de... Eu não gosto de falar autoconhecimento porque eu uso para negócio. Então, meio que foda-se. Você vai entender, velho. O que você é bom, o que você faz que você é melhor que as outras pessoas e não precisa ser, mano, sou muito melhor. Cara, naturalmente melhor. Um pouquinho melhor. Melhor que a média. E a média é ridícula. Então, ser melhor que a média é fácil. Você é melhor, você gosta de fazer e o mercado precisa. É como se você desenhasse um círculo para essas 3 coisas e no meio desse círculo vai ter um ponto em comum entre os 3, que é o que você deveria trabalhar. Eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, eu escrevia bem, eu era um cara criativo. Gostava de escrever. Eu fazia bem isso. Tá no círculo aqui. Eu amava cinema. Publicidade eu comecei a gostar em outro momento. Eu queria criar, né? A vontade da minha vida é criar coisas criativas mesmo, não só produtos. Nossa, quero criar uma empresa, não. Minha vontade é de criar produções mesmo, produções culturais. E a publicidade, ela representa um pouco disso. Então eu gosto. E do que esse mercado de marketing digital, que é o mercado que eu estou inserido, o que esse mercado precisa? Cara, esse mercado ele precisa de campanha. Esse mercado precisa de lançamento. Esse mercado ele precisa de perpétuo. Como é que eu uno essas 3 coisas numa prestação de serviço? Foi assim que eu moldei, assim, foi assim que eu montei, na verdade, né? Toda a minha forma de trabalhar e toda a forma de trabalhar de todo o meu time também. Então, hoje a gente aceita muito o que a gente faz e a gente não aceita desfocar disso, porque eu já aceitei. Chegar um momento e falar assim, pô, mano, trabalho de fulano, pô, umas paradas feias pra caralho, tipo assim, pô, uns criativos mal feitos, meio preguiçosos, a página meio zoada, mas converte. Ah, tá convertendo mais que o meu. E eu ia nessa pilha, sabe? Eu deixava de lado o que eu era bom, que era essa qualidade, que era essa busca criativa por uma excelência, que por mais que ela nunca chegasse, o caminho dela era muito bom pra mim. E aí eu parava de olhar para as minhas coisas, para o que eu era bom, para o que eu deveria estar fazendo, e eu olhava para o que o outro fazia. Cara, mas a real, que ninguém fala, é que todo método ele dá certo. Só que nem todo método ele é pra você. O que você tem que entender é que
Cara, existe uma técnica e existe os fundamentos de algo, né? E eu acredito que os fundamentos, eles importam muito mais do que a técnica. O fundamento é aquilo que nunca mais vai mudar. Sim. Né? A técnica é aquilo que muda a cada atualização. E no meio dessas duas coisas, existe o que você faz. E é necessário uma modelagem de tudo isso num produto só, num serviço só. É nisso que eu acredito. É nesse tipo de escolha. Então é você olhar, pô, eu escrevo bem, ou eu sou criativo. Cara, o primeiro designer que trabalhou com a gente, na verdade, meio que... Eu falo que eu criei ele em cárcere privado e hoje ele faz tudo que eu fazia. Né? Ele está há 4 anos com a gente. Eu coloquei ele na empresa porque ele era músico, gostava de música, porque ele era um cara criativo, gostava de desenhar. E eu falei, cara, você vai dar certo no design. Eu já tinha essa visão, não formulada do jeito que eu tenho hoje, que eu apresentei na mentoria, e essa mentorada minha saiu, sei lá, de 7, 9 mil reais que ela fazia para 26 e tirou férias na praia, colocou alguém para trabalhar. Não tinha isso arquitetado, mas naquela época eu já sabia que a sua habilidade primária, o seu talento, ele vale muito mais do que a técnica que o mercado prega. Principalmente quando você aplica essas duas coisas. Aí ele é o cara que está com a gente até hoje, fazendo esse trabalho. Eu olharia para isso, velho. O que eu sou bom, o que o mercado precisa e o que eu gosto de fazer. Fora disso, eu não trabalho. No meio disso é o ideal. Eu ia justamente entrar nesse assunto. Que bom que tu já deu uma introdução aí. Mas justamente falando de metodologia. Cara, às vezes a gente fica muito preso à metodologia, né? Em como fazer, no como. E isso eu falo por mim mesmo, né? Às vezes a gente acaba se prendendo e deixando de fazer muitas coisas porque a gente não sabe o como. Sim. E isso tem começado a mudar, na verdade. Eu tenho começado a mudar muito em relação a isso, porque eu acho que o foco precisa estar principalmente no quem, né? Como que você enxerga isso? Porque assim, se a gente for para o mercado digital hoje, cara, só de lançamento deve ter sei lá quantas metodologias de lançamento. Como que é esse processo hoje que vocês trabalham um lançamento? É importante a metodologia? Até que ponto você precisa realmente se prender à metodologia ou você realmente entender o quem que você está buscando servir ali e o onde esse quem quer chegar? Como que funciona esse processo de estruturação realmente de um lançamento? Uhum. Cara, o nosso trabalho hoje ele é como se fosse um sistema solar. E o Sol é o cliente. Então a gente monta os planetas ao redor dele. Então é muito mais uma ideia de que, tipo assim, existem vários métodos, existem várias técnicas e várias estratégias. A gente olha para o cliente e, cara, o método é importante, ele é importante. Principalmente os métodos que eles são o fundamento. É importante também você se atualizar, porque aí vem a técnica. Mas mais importante ainda é você olhar para o seu cliente, no nosso caso, é nisso que a gente acredita, e adaptar o método ao cliente, e não o cliente ao método. Né? Então a gente olha para um expert, a gente vê como é que aquele cara trabalha, né? A gente vê como é que aquele cara, com a facilidade de produção que ele tem, se é de fazer o conteúdo, se é de dar aula, se ele dá aula melhor do que os outros, ou se ele produz com mais facilidade. E a gente começa a criar esse sistema solar, né? Esse ecossistema ao redor dele. E a gente chega nesse cara e fala assim, cara, hoje para você o método mais indicado é o lançamento interno. Por isso, por isso, por isso. Hoje para você, sei lá, você não tem um produto validado, você não validou sua base, nunca validou sua oferta. Primeiro lançamento. O que mais funciona para você hoje é um semente. Por que é o semente? Porque o semente ele é uma validação de um MVP. Ele não demanda tanta energia. Então tudo varia. Mas tudo varia por 2 motivos. Porque a gente olha para o cliente como centro de tudo. E a gente olha para os métodos tendo a obrigação de sabê-los. Mas não para aplicar eles à risca. Mas para saber como é que a gente consegue adaptar eles ao cliente que a gente está trabalhando. É importante saber? É importante saber. É a mesma coisa de você ser um jogador de futebol e você não saber que você ficar na frente do zagueiro é impedimento. E você vai achar que fazendo gol desse jeito tá show de bola, porque é fazer gol. E não é. Né? Eu costumo falar que para pessoa que não conhece as regras, né, para um jogador de futebol que não conhece as regras, fazer gol de mão é criativo. Ninguém tá fazendo, eu vou lá, pego a bola com a mão e jogo na rede. Gol. Valeu? Não. Por quê? Porque você deixou alguma coisa para trás, que era fundamento. É necessário saber de cor, é necessário saber o que o mercado está falando, mas principalmente é necessário saber adaptar. E aí que entra a criatividade, que para mim é o grande pulso de qualquer coisa que trabalhe com publicidade. Se a gente está falando de um mercado publicitário
E o mercado digital é um mercado publicitário. E não existe criatividade no meio, deixou de ser um mercado publicitário. E é onde a gente vê a merda acontecendo. Muita merda. Porra, tá maluco. E para quem é expert e quer se lançar no digital, qual que seria o caminho que você indica pro cara que está começando? Cara, eu gosto de resumir tudo. Eu gosto de resumir. Eu sou copywriter, sou redator publicitário, então eu acredito que a clareza, ela vem da síntese. Se eu te perguntar assim, cara, me resume o seu trabalho em 2 palavras, e você não souber quais palavras são essas, você não tem clareza sobre o seu negócio. Eu acredito muito nisso. E dentro dessa linha de raciocínio, né, dentro dessa linha de copywriter mesmo, de o cara que cria slogans em vez de criar frases, eu resumi as variáveis do meu trabalho em 3 principais, que é posicionamento, proposta de vendas e público. E aí é óbvio que você tem ramificações. Então, em público você tem persona, você tem público-alvo, que não é persona, mas um grupo de pessoas com características comuns. Você tem audiência. Dentro de proposta, você tem oferta, você tem entrega, você tem produto. Dentro de posicionamento, você tem brand não é tão necessário assim, mas é o tipo de conversa. Você tem produção de conteúdo, você tem canais de aquisição. Mas o foco principal tem que estar em posicionamento, proposta, público. E aí, você faz. A grande questão é, você não vai estar pronto. Você faz. Quando você faz o primeiro lançamento, uma vez um cliente perguntou até, né? Qual é o melhor momento de eu fazer um lançamento? Aí eu falei, ontem. A melhor forma de você saber se você está pronto para o lançamento é lançando. Você só tem que ter espírito para coisa. Porque o lançamento ele te suga. E te coloca muito exposto às críticas, etc. Mas cai, foda-se também, né? E vai do seu espírito de saber combater isso. Mas enfim, olhando para essa parte mais prática, você lança. No que você lança, é esperável que você faça uma pesquisa na etapa de captação, que a gente chama. Essa pesquisa ela precisa ter perguntas mais estratégicas. E dessa pergunta você vai entender quem é meu público, o que eles esperam de mim como proposta, o que eles esperam do meu produto e como eles me veem como posicionamento. Quem sou eu aos olhos desse público? Se essas 3 coisas elas estão alinhadas, ou melhor, se 2 dessas 3 coisas estão alinhadas, você vende. Se nenhuma tá, você não vende. Se as 3 estão, você vende muito. Essa é a coisa. Então é meio que uma regrinha de português mesmo assim, né? Eu gosto de pensar que é como se alguém estivesse mandando uma carta. Quem escreve a carta, como é que a carta é, quem recebe a carta. Tão simples quanto isso. Se tudo isso estiver alinhado, provavelmente você vai ter um poder de convencimento muito grande. Então, se eu sou um personal trainer e eu estou falando sobre perder gordura abdominal para um público que quer perder gordura abdominal, um público feminino, só que eu sou gordo, é foda. É foda. O seu posicionamento, ele não tá alinhado com o que é, né? Por isso que eu gosto de narrativa, assim. Eu sou apaixonado por narrativa e storytelling. Porque é impossível você pegar um monte de informação desalinhada, colocar numa estrutura narrativa e não perceber que ela tá desalinhada. E não dá. Posicionamento, proposta público é um exemplo disso. E se não tá desalinhado, velho, não vai. Não vai. Show de bola. Já estamos um bocado de tempo aí de conversa, hein? Olha, já são 8h38. Flui um bocado. Pra gente botar todo assunto em pauta aqui, tinha que ser umas 4 horas. Tinha, ia durar um dia inteiro. Tinha que bater a live do Bolsonaro lá no Flow pra poder conversar sobre tudo. Mas, mano, obrigado por ter topado esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Com certeza foi, assim, eu aprendi muito aqui. Tenho certeza que a galera também vai aprender bastante. Tem mais algum assunto que você quiser colocar em pauta ou se quiser compartilhar mais alguma coisa para a gente encerrar, a palavra está contigo aí agora, fique à vontade. Cara, eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu falo pouco, às vezes eu evito falar, mas é sobre uma coisa que eu acredito muito, que é como é que pessoas desajustadas, elas têm muito mais lugar nesse mundo do que pessoas que se ajustaram. Acredito muito nisso. Durante toda a minha vida, eu conheci pessoas que afundaram os próprios desejos e as próprias ambições por causa de ideias de terceiros. E esses terceiros podem ser amigos, familiares, né? Geralmente mãe, pai. E, cara, eu queria convidar de verdade assim, essa galera a ligar um grande foda-se.
O grande foda-se, ele é a mágica da coisa. É impressionante como é que você liga um grande foda-se e você fala assim, cara, eu não me importo com mais nada do que me falarem. Eu vou tocar a minha vida, sabendo que eu estou deixando o legado que eu quero deixar até o meu leito de morte. Quando você começa a pensar nisso, tudo muda. E cara, hoje eu tive uma conversa foda. É realmente um acaso, assim, isso ter acontecido. Que foi com um amigo meu, assim, um conhecido, assim, é um amigo. Fazia um tempinho que eu falava com ele, né? Faz quase 4 anos que eu não venho aqui em Barreiras. E eu fui encontrar com ele hoje, ele disse que estava com um quadro de pré-depressão. Eu falei, cara, mas, porra, por quê, né? Ah, cara, porque as coisas estão indo errado, não sei o quê, eu me envolvi com coisa errada, tive que vender, porra, tudo que eu gostava, né? Vendi minhas coisas e tal. E aí eu falei pra ele assim, cara, por que você não volta a fazer o que você gostava? Aí ele falou, porque eu não gosto mais. Aí eu segurei aquilo, comecei a puxar assunto sobre aquilo que ele gostava. Aí, porra, você animou pra caralho, começou a falar. Eu falei, velho, não é que você não gosta. É porque você tá afundando a sua ambição e o seu desejo, cara, por motivos que talvez nem você sabe, né? O que você tem que fazer nesse momento? Mano, você tem que ligar o grande foda-se. Essa que é a coisa. Você tem que falar assim, cara, eu não dependo mais de ninguém, eu não quero depender mais de ninguém. Porque tudo que eu quero nessa vida é que minha vida não seja apenas um sopro. Eu não quero acabar isso aqui e realmente ter a sensação de que acabou. Que as outras pessoas olhem e falem, porra, é isso. Que daqui uma semana ninguém se lembre mais do que eu fiz. De que eu chegue no final da minha vida e me arrependa das coisas que eu nem fiz. Então, eu acho que o grande ponto é esse. Eu sou um desajustado. Eu sou uma pessoa que não tinha exatamente um lugar no mundo. E eu tive que criar o meu. Mas eu só fiz isso porque na hora de criar minha personalidade, Deus de fato colocou ali um temperozinho mais que foi esse grande foda-se. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais isso, né? Muita gente chama isso de empreender, muita gente chama isso de ser rebelde. Eu chamo isso de simplesmente olhar a vida que você quer construir e construir apesar de qualquer coisa. Então a gente começou, foi muita dificuldade, foi muita luta, muito trabalho, mas quando a gente, por exemplo, disse que a gente ia sair da casa dos nossos pais, a gente saiu. Quando a gente falou que a gente ia faturar o nosso primeiro milhão, a gente faturou. Quando a gente falou que ia faturar os nossos 10 milhões, a gente faturou. E tudo isso aconteceu porque a gente ligou um grande foda-se e aceitou ser ambicioso, sem aceitar depender de mais ninguém. Então, esse é o grande ponto. Tem muita gente boa parada, tem muita gente boa sem coragem. E essas pessoas, elas precisam ser um pouquinho mais rebeldes porque, cara, a vida vai passar, as coisas elas vão andar e às vezes vai para uma direção ali que elas sequer queriam e que elas nem imaginavam que iria no final das contas. É isso. Show. É isso, velho. Pô, bom demais. E fica aí essa lição final de parar de botar a culpa no Lula, tomar vergonha na cara e construir, porque só assim realmente tu vai conseguir alcançar aquilo que você espera. E, cara, brigadão pelo papo. Fechou, tamo junto. Tamo junto demais. E quer falar alguma coisa? Chega pra cá, rapaz. Dá uma palavrinha. Tô tranquilo. Mas vamos marcar depois uma próxima aí pro Vitor. Vai ficar devendo. Tá com a gente aqui também. Enquanto o outro lado da história vai desmentir tudo que eu falei. Tá devendo dobrado aqui agora, viu? Já é o segundo já. A outra vez que eu vim, eu fiquei doente também. Foi. Foi. Aí toda vez que eu vim, eu tava doente. Eu acho que é de propósito. Tô achando também, tô começando a desconfiar isso aí. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo, que essa conversa tenha te edificado aí de alguma forma. E, mais uma vez, lembrar, se você gostou, compartilhe com alguém esse podcast. Vai estar disponível aí em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, Google, sei lá o que. E aqui no YouTube também, se você gostar, deixa o seu joinha. As redes sociais do Felipe vão estar aqui embaixo, do Vitor também. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho deles, só tá clicando aqui na descrição do vídeo e acompanhando. Tamo junto, que Deus abençoe vocês.